A atividade industrial e o crescimento urbano. É claro que todo estudante de geografia, todo menininho já começa ali na quarta série, na quinta série, saber o que levou as grandes cidades a povoarem-se e crescer constantemente. Isso está relacionado à industrialização. A priori, as áreas de rios, né, que forneciam matérias, né, orgânicas ali em suas margens, deixando as terras férteis, levaram aqueles pequenos agricultores a se desenvolver nesses setores. Foi assim que surgiu muitos dos países, muitos dos municípios, principalmente Egito e o Quarto Crescente, como vocês também já estudaram isso em história. Aí, quando você analisa as cidades crescentes nas margens do rio, também estão relacionados a esses fenômenos, né? A pesca, a água para irrigação, a área sedimentar muito rica em nutrientes. Mas outro fenômeno que levou a grande, né, concentração de pessoas para provocar o fenômeno de conurbação, isso ao longo dos anos, foi a industrialização, né, que fez com que crescesse e inchasse os grandes centros urbanos. Analisando nesse contexto, a gente difere, né, que nem todos os lugares tiveram essa mesma proporção de crescimento. O desenvolvimento industrial da América Anglo-Saxônica foi diferente, né? São países ricos e modernos relacionados ao processo de povoação. Lembra que a gente trabalhou isso? A colonização de povoação da América Anglo-Saxônica e a desproração da América Latina. Então, essa área da América Anglo-Saxônica, que engloba Canadá e Estados Unidos, é uma área de tecnologias, né? De novas tecnologias avançadas que fizeram um fluxo industrial crescer rapidamente e assim a grande produção e com ela atraindo mão de obra de vários setores e desenvolvendo-se todas as áreas. A industrialização da América Latina foi tardia em alguns setores, principalmente no Brasil. O Brasil teve uma industrialização tardia. Até a Segunda Guerra Mundial, o Brasil ainda continuava sendo um país só agrário. E o Brasil é um dos maiores países agrários do mundo, é uma potência agrária do planeta, é o produtor de grãos, nós estudamos isso ano passado, né? Então a industrialização da América Latina, ela foi lenta, né? Ela foi lenta, mas foi também tardia. E observe que nesse processo, os passos de distribuição de exportação fizeram com que esses países, importação e exportação, passassem a desenvolverem técnicas diferentes para atender os mercados internacionais e o mercado nacional. Isso é interessante nesse jogo de comércio que alguns países passaram a se destacar no comércio internacional, dentre eles o Brasil, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, como você vê aqui, da Segunda Guerra Mundial, esse processo foi sendo implementado no mundo, os capitais de bens, ou os bens de consumo, né? Quando você analisar as fases dessa etapa, a gente destaca duas palavras. Primeiro, economia formal e a informal, tá vendo aqui? A economia informal, ela está relacionada àquele camelô, porque nem todo mundo que foi para os grandes centros urbanos conseguiram assinar carteira, nem todo mundo foi para lá conseguiu um emprego fixo nas áreas públicas, mas uma boa parte ficou à mercê, né? Marginalizada e desempregada. A única saída foi o comércio informal, que é o comércio dos camelôs e dos ambulantes. Esses tem um papel importante na economia do país. E muitas pessoas no país trabalham no comércio informal, né? É interessante esse setor de serviço porque ele leva para uma grande parcela da população ativa, né, um produto barato e um produto acessível. E embora que essa população não seja economicamente, ou seja, ligado às carteiras assinadas de trabalho. Muitos desses não têm planos de saúde, não têm seguro, não tem nada. Eles trabalham ali. Se adoecer, ele fica em casa e a família vai padecer. Esses são os problemas relacionados, né? Observe a distribuição da população economicamente ativa, a PE, né? Países americanos industrializados. Observe só que na América do Norte, né, destacando principalmente o Canadá, os Estados Unidos, a população economicamente ativa, segundo esses dados aqui desse ano, chega a 75% no Canadá e a 78% nos Estados Unidos. Olha no Brasil, 59%. Veja só, com relação à Argentina caiu muito, viu? Esses dados aqui são inferiores. A Argentina caiu e se tornou um dos piores países com relação a esse fenômeno, viu? Porque hoje são dados atuais. Esses dados aqui, se eu não me engano, 2016.
né, 2015 a 2016. Observe que o México também tem a mesma proporção do Brasil, mas o Brasil tem uma maior população. Né? O Chile se destaca entre os países da América Latina, é o país mais desenvolvido da América Latina, não é o mais rico é o Brasil. O Brasil é o segundo país mais rico do continente americano. É interessante quando você faz essa analogia, né, relacionando a população economicamente ativa. O restante eles trabalham em comércio informal, que é esse comércio que não está contabilizando na sua carteira de trabalho os tempos de trabalho para a sua aposentadoria, né? Não está contabilizando para os grandes, né, arrecadadores de impostos e assim por diante, como as grandes cidades, dentre elas São Paulo. E existem algumas palavras de destaques, né, com relação a esse desenvolvimento. Você já ouviu falar no Vale do Silício, não é? Esse Vale do Silício é uma área bastante desenvolvida de estudos lá em áreas dos Estados Unidos, também é chamado assim, né? É o Vale do Silício. Então, o silício, alguns minérios como nióbio e entre outros que também aqui se encontram no Brasil, eles facilitam a esse processo de industrialização de ponta. É interessante que essas produções são chamadas de etapas primárias. Então, os países exportadores de matéria-prima, como o Brasil, eles não usufruem tanto dessa tecnologia de industrialização, porque o Brasil vende os produtos primários, os países modernos industrializam e voltam a vender os produtos industrializados para o país. Parecido com aquele jogo ainda que você viu no passado, né? Aquele jogo interessante de colônia e metrópole. Não mudou muito, né, para alguns países. O Brasil ainda se destaca, que tem uma indústria forte e poderosa. Mas imagina países como a Bolívia, países como o Paraguai. O Paraguai tem muito produto chinês, e o Paraguai tem pouca indústria, a não ser a indústria de cigarros. Né? A grande boa parte da produção, que é a área livre, vem de exportações. Entra via Paraguai e abrange grande parte da América do Sul. Principalmente o maior comprador desses produtos paraguaios é o Brasil, que entra sem pagar impostos, né? Uma boa parte dele por meio de contrabando, e enche as prateleiras de vários comércios do nosso país. E isso provoca também o chamado desemprego, que a indústria não prospera porque entra mercadoria ilegal. É um problema relacionado a isso, né? Com esses países subdesenvolvidos da América Latina. Então, existem reformas urbanas para melhoramento, né, de grandes centros. Como você analisa, nem toda cidade do Brasil é paupérrima. Se você analisar cidades importantes e grandes, como Uberaba, Blumenau, você analisa também uma das capitais muito moderna, que é Curitiba, né? Essas cidades, elas têm um desenvolvimento interessante, que passam a ser até estudada por outros países. Chegou um período que o prefeito de Nova York estava tentando se basear no sistema de transporte Curitiba, uma cidade bastante urbanizada, isso em décadas passadas, né? Mas é muito moderna esses grandes centros urbanos. Então, a população economicamente ativa, ela é visualizada e vislumbrada em maior destaque na América anglo-saxônica, porque lá tem um histórico de desenvolvimento diferente da América Latina, que foram colônias de exploração e aqui de povoamento. Esse fator histórico contribuiu muito e grandemente para o desenvolvimento dessa parte do continente. Isso é interessante, não é, pessoal? Então, vocês focaram bem essa questão de antecipação, fizeram ali as pesquisas, e com relação às poluições, coloque aí em alguns que faltaram, né? A poluição visual, além da poluição sonora, né? Existem vários tipos de poluição. Poluição das águas, pelo esgoto, né? Poluição, né, atmosférica, que é a maior concentração, né, de partículas sólidas nesses grandes centros urbanos, devido à grande quantidade de indústrias e de carros, tá ok?